Você já se sentiu como se você fosse um escravo da comida? Aquela sensação de que você não consegue resistir mesmo quando você sabe que não está com fome? Parece que a comida, ela de alguma forma controla você. Provavelmente você realmente quer comer melhor, se exercitar mais, ou seja, praticar hábitos que sejam mais saudáveis. Aí você passa alguns minutos ou talvez até horas aqui no YouTube assistindo vídeos, procurando fórmulas mágicas para você conseguir resolver os seus desafios, né? Sem pensar duas vezes, você vai lá e pega um chocolate, um pedaço de bolo, eventualmente um pacote de algum salgadinho, liga por aplicativo para pedir uma pizza. Parece que é tudo meio que automático, quase como se você não tivesse escolha. A grande verdade é que a comida muitas vezes ela é utilizada como uma forma de regulação emocional. Você alivia certos desconfortos com a comida. É também muito acessível, é muito fácil. É fácil você ter acesso a alimentos que sejam mais calóricos. É prazeroso, né? É natural a gente sentir ansiedade, tédio ou até alegria e eventualmente buscar a comida como uma forma de regular esse desconforto emocional, a vez de você se dar ali algum tipo de recompensa, né? Eu mereço fazer isso. Será que isso resolve realmente? Repetir esse comportamento parece que ele te prende num ciclo de culpa, de frustração. No fundo, você sabe que o problema continua lá, não resolvido, e você segue repetindo o mesmo padrão durante anos a fio. A boa notícia é que você pode quebrar esse ciclo. Eu preciso que você entenda algumas premissas básicas aí que vão fundamentar tudo que você vai precisar fazer daqui para frente. Começa por identificar o que está motivando o teu comportamento de buscar comida. Será que é fome? É uma carência de nutriente? É uma demanda de nutriente? Será que você está fazendo isso porque você aprendeu que com comida você se sente um pouco melhor quando você passa por algum tipo de desafio e é isso que está te motivando a buscar mais comida? Será que é por falta de logística, de planejamento e, consequentemente, o acesso fácil a alimentos mais calóricos acaba guiando a tua tomada de decisão e dificultando a tua vida? Entenda que existem várias maneiras aí de você facilitar as suas escolhas. Antes de tudo, a gente precisa compreender algumas premissas que sustentam o que você faz, a tua tomada de decisão. Eu vou fundamentar algumas coisas aqui com você, todas elas baseadas em evidências científicas e de que maneira o nosso cérebro funciona para tomar decisões, sejam elas alimentares ou em relação a qualquer outra mudança de estilo de vida. Tá? No nosso cérebro existem 3 sistemas que regulam as nossas escolhas alimentares, o teu comportamento alimentar. Então, imagina que você tem um sistema que a gente vai chamar de sistema homeostático. No nosso cérebro existe uma região em específico que ela meio que regula e entende, é um sensor que codifica e entende de alguma forma o quanto você ingere de calorias ao longo do dia e o quanto você gasta. Para quê? Para que a gente consiga manter um certo balanço, justamente para que você não perca peso demais ao ponto de não conseguir sobreviver e você também não tenha um ganho de peso excessivo. Tá? A grande questão é que é justamente bem aqui que começamos a enfrentar alguns desafios. Você vai ver que existem alguns desafios. Porque você come provavelmente o que é suficiente em termos calóricos e ainda assim existe alguma motivação para selecionar alimentos para além dessas necessidades calóricas. Tá? Então é aqui que entra um segundo sistema, que é o nosso sistema de recompensa, o sistema hedônico, não homeostático. O que significa isso? Que esse sistema vai motivar o teu comportamento para além de necessidades calóricas. Então sabe quando você acabou de fazer aquele jantar, aquele almoço e ainda assim você quer uma sobremesa, você quer algo que seja mais calórico, algo que é muito mais saboroso, é porque o teu sistema hedônico ele está se sobrepondo ao teu sistema de regulação homeostática. E finalmente um terceiro sistema que é justamente aquele que você precisa, quando você vai falar não, eu estou com vontade de comer algo mais calórico, mas eu tenho um objetivo de longo prazo e eu vou seguir uma dieta, eu vou selecionar algum alimento que seja muito mais saudável porque ele está de acordo com os meus objetivos. Esse sistema que a gente chama de controle executivo, é um sistema de controle, um sistema de tomada de decisão direcionada a objetivos de longo prazo. Então veja, cara, você tem 3 sistemas aqui operando de maneira integrada e de maneira dinâmica ao longo do teu dia. Você vai começar o teu dia provavelmente sentindo que as tuas escolhas elas tendem a ser mais saudáveis, aí você percebe que no fim do dia a coisa ela vai meio que ficando um pouquinho mais difícil, e justamente porque
alguns sistemas estão se sobrepondo, um sistema se sobrepõe ao outro e no fim, quem é que acaba vencendo aqui? Quem é que acaba direcionando o teu comportamento? É isso que a gente precisa entender. Então, dependendo do contexto no qual você se insere, da rotina que você cria, do plano que você estabelece, você consegue de alguma forma ter uma maneira de integrar esses sistemas ao teu favor. É isso que você precisa fazer. Por isso você precisa entender como é que acontece a tomada de decisão no cérebro. Então imagina que o teu cérebro vai fazer um monte de conta, cara, vai fazer um monte de cálculo. Ele vai avaliar como é que está teu estado fisiológico, se você tem alguma carência de nutriente, se você fez as refeições que você precisava fazer ao longo do dia, se você está com mais ou menos fome. Ele precisa avaliar o custo do teu comportamento, ele precisa avaliar o custo de preparar um alimento que seja mais saudável, uma refeição mais saudável, e o custo de você simplesmente chegar, abrir a geladeira e pegar algum alimento que já está pronto. Você desembalar um alimento que é prático, é fácil. Você ligar para um aplicativo e o cara vai lá e entrega na porta da tua casa aquele alimento que você pediu. Então o teu cérebro está avaliando isso tudo. Ele vai avaliar se a consequência de você selecionar um alimento mais saudável ou a consequência de selecionar algo que seja mais calórico, muito mais saboroso, muito mais palatável, qual é a consequência de fazer isso? O reforço ali, o tempo para eu obter a consequência, ela está distante no tempo, ela está próxima. Pensa, cara, se você pede algo mais calórico, está se sentindo desconfortável, cansado, com muita fome, você acredita que o teu cérebro vai dar preferência para os teus objetivos de longo prazo, para os teus objetivos de perder 10 quilos, 20 quilos, de ganhar massa muscular, que é algo que depende de longo prazo, ou você acredita que o teu cérebro vai motivar o teu comportamento para você resolver o que você está sentindo ali no momento? Que é fome, é desconforto, é estresse, você quer se sentir um pouco melhor, provavelmente. Então a consequência está mais próxima no tempo de você, enquanto a consequência de emagrecer, a consequência de mudar a composição corporal, a consequência de você ter longevidade, etc, 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 ela é muito mais distante no tempo. O cálculo que o teu cérebro vai fazer depende de cada um desses itens. Quanto mais você tem clareza sobre isso, mais você consegue organizar o teu dia para facilitar a tua escolha, para facilitar o cálculo que o nosso cérebro vai fazer, que o teu cérebro vai fazer, direcionado a algum objetivo, direcionado a alguma meta que seja importante para ti no médio e longo prazo. É justamente por isso que temos tantos problemas com a questão do autocontrole, né? Porque a gente não compreende essa dinâmica. Eu acredito que nesse vídeo você vai, de alguma forma, começar a entender, eu acho que então é mais ou menos isso daqui que realmente vai me ajudar. É difícil, cara, realmente é difícil. É difícil para todo mundo, é difícil para mim, é difícil para o teu colega, é difícil para o cara que você acredite, para pessoa que você acredite que é a mais dedicada e que consegue sustentar hábitos saudáveis aí no médio e longo prazo, em termos de dieta, de exercício, de rotina, cara, para ela é difícil também. Né? A diferença é que a gente facilita os esforços para conseguir manter isso ao longo do tempo, por muito tempo, repetidas vezes. É isso que eu vou tentar passar aqui para que você consiga de fato executar. E esse daí é um grande problema, que muita gente acredita que basta disciplina, muita gente acredita que basta disciplina, basta ter mais força de vontade, da próxima vez eu vou ter mais autocontrole. Da próxima vez eu preciso ter muito mais coragem para enfrentar isso e falar que não vou comer. Cara, essa estratégia está funcionando para você? Ela já funcionou para você em algum momento? Então, o fato de você facilitar os seus esforços, de você não ter alimentos calóricos acessíveis, não é falta de coragem. Isso não quer dizer que você não vai precisar ter esforço, muito pelo contrário, você está sendo inteligente o suficiente para entender onde estão as suas vulnerabilidades e para você conseguir utilizar a tomada de decisão, os cálculos que o teu cérebro vai fazer ao teu favor. Tá? É isso que você está fazendo. Você vai precisar se esforçar. A questão é que você vai facilitar a maneira como você vai sustentar isso no médio e longo prazo. Então, você não ter acesso a alimentos que sejam mais calóricos, você simplesmente, sei lá, você evitar algumas situações,
Não é falta de coragem, não é falta de força de vontade, não é falta de, seja lá o que você talvez aprendeu que deveria significar ou do que você deveria fazer, tá? Eu preciso muito que você consiga internalizar isso de uma maneira um pouco mais, com um pouquinho mais de pensamento lógico, tá? De senso crítico. Como é que você pode, de alguma forma, manipular o que você quer fazer, mudando o contexto de vida, facilitando os teus esforços para que o teu querer algo que seja mais saudável prevaleça em direção a objetivos de longo prazo, em detrimento de coisas que você sabe que não são tão saudáveis assim, que depois você acaba se arrependendo e se sentindo muito mal por ter feito. Então a gente precisa desenvolver alguns mecanismos para que essa constância se traduza em melhorias aí que você vai fazendo no médio e longo prazo, para que de alguma maneira você se sinta recompensado. Assim você acabe tornando o que hoje para você parece extremamente difícil um hábito. Essa é justamente a função dos hábitos. Os hábitos têm como função facilitar a tomada de decisão, automatizar inúmeros comportamentos que você tem ao longo do dia, que se você não fizesse isso, cara, seria praticamente impossível você sobreviver. Então, os hábitos, eles precisam ser utilizados ao nosso favor. Quanto mais hábitos saudáveis você vai criando, pequenos hábitos saudáveis você vai criando, você facilita muito a tua tomada de decisão. Você libera espaço para se ocupar de outras coisas, para você conseguir fazer outras coisas que provavelmente vão demandar de você muito raciocínio, vão demandar de você muita decisão ponderada no dia a dia, entende? No trabalho, em casa, nos estudos, com a família, sei lá. Você vai precisar ter espaço para decidir outras coisas. Então, quanto mais você conseguir criando pequenos hábitos aqui para facilitar e não consumir tanta energia, cara, vai ficando melhor, tá? Vai ficando melhor para você. Eu preciso que você entenda o controle como a capacidade de você influenciar alguma coisa, ok? Do ponto de vista científico, é anticientífico a gente falar que controlamos as coisas, mas esse vai ser um tema de um outro vídeo. Eu não quero entrar aqui agora nessa questão com você. O que eu preciso que você entenda é: quando eu digo controle, eu estou me referindo à capacidade que você tem de influenciar efetivamente algum comportamento, o mundo no qual você está, o contexto no qual você tem inserido, alguma coisa. É você sentir que influencia alguma coisa. Então, vamos começar. O primeiro passo que eu quero que você comece olhando com muito cuidado, tá? Por que você não inicia regulando aquilo que é tentador e você deixa isso fora de casa? Por que você não começa regulando justamente tudo aquilo que é tentador para você e não tem acesso fácil dentro de casa? Limita o teu acesso, não leva para dentro de casa aquilo que é fácil e tentador para ti. Se você sabe que é algo que pode sabotar aí os teus comportamentos em relação à dieta, não tem acesso fácil a esse tipo de alimento. Exerça algum tipo de controle sobre o ambiente que você controla, sobre o ambiente que você influencia. Mesmo que você consuma esses alimentos fora de casa, no restaurante, em qualquer lugar, beleza. Mas dentro de casa, limita o teu acesso. Não tem acesso fácil, ok? No momento em que você vai lá em casa, abre a geladeira, vê que tem algo muito mais calórico, muito mais palatável, acessível, você começa a ter um aumento de atividade em uma região do teu cérebro que é o córtex orbitofrontal. E o córtex orbitofrontal é a região do cérebro que atribui valor ao estímulo que tem no ambiente. Então eu preciso que você facilite a vida do teu córtex orbitofrontal, né? Que você facilite ele atribuir valor a comer uma fruta no lugar de competir com um pedaço de bolo, um chocolate, um sorvete, algo que seja mais calórico. É injusto, tá? Com algo que naturalmente não é tão saboroso porque não foi manipulado pela indústria de alimentos. É pouco plausível imaginar que um alimento que é manipulado pela indústria de alimentos justamente para que tenha uma mistura de açúcar, gordura e tenha um valor de reforço muito maior, é injusto que você tenha uma comparação aqui equivalente, cara. Não, uma fruta não tem como ser mais saborosa em termos gerais para a maioria das pessoas do que um alimento que é muito mais palatável, nem para mim. Então,
ajuda o teu córtex orbitofrontal a atribuir valor àquilo que é mais saudável, porque no fim das contas é o que está mais disponível para você. Então não tenha acesso fácil a alimentos que são calóricos dentro de casa. Isso vai facilitar muito a tua vida, cara. Porque se você estiver num momento muito vulnerável, por exemplo, à noite, em casa, cansado, ansioso, estressado, se sentindo muito mal, com uma certa preguiça para preparar algum alimento que seja mais saudável, cara, existe uma enorme probabilidade de você falhar e depois se sentir frustrado, eventualmente culpado, e entra num ciclo que, bom, é o ciclo que a gente falou aqui, que justamente estamos tentando quebrar para que você, no fim, se sinta mais no controle sobre a tua alimentação. A outra coisa que eu preciso que você entenda é que se você tiver que tomar muitas decisões o tempo todo em relação à comida, lembra do que eu te falei, que os hábitos eles são justamente, e eles evoluíram justamente para que a gente consiga poupar energia para tomar decisões que são e que dependem de imprevistos, que são mais complexas. Então, facilita a tua vida planejando. Pensa, quais são as refeições que normalmente você tem mais dificuldade de colocar em prática, de executar? É o teu lanche da tarde? É o teu jantar? Qual é a refeição que para você é mais difícil? Que normalmente você sabe que, cara, 80, 90% das vezes eu não consigo fazer uma refeição saudável, mas eu gostaria de fazer. Pensou nela? Então eu preciso que você tenha um dia da semana para planejar, cara. Você precisa fazer planejamento. Nosso cérebro, diferentemente de outros animais, ele tem funções extremamente sofisticadas que nos ajudam a planejar, tomar decisões e facilitar a nossa vida em direção a objetivos de longo prazo. Então, o planejamento, ele é fundamental, ok? Para todas as pessoas, o planejamento é fundamental. Pensa você, tudo que você conquistou até hoje, tudo que você conseguiu fazer, todos os objetivos que você eventualmente tenha conquistado na tua vida, provavelmente você fez algum tipo de planejamento, certo? Então pega essas refeições que são mais difíceis para você e deixa um dia para você preparar as tuas refeições. Você fala, cara, eu vou deixar pronto então. Vou pegar aqui um sábado, vou pegar um domingo, 2 horas aqui do meu dia e vou deixar essas refeições que são as mais difíceis para mim, eu vou deixar elas prontas. Facilitou a tua vida? Então, você vai deixar o teu jantar pronto. Todos os dias você já vai ter o jantar pronto. Você vai focar em deixar o teu jantar pronto. Não, é o lanche da tarde. Então, como eu posso facilitar a minha vida com o lanche da tarde? Será que eu compro aqui uma proteína e de repente coloco algumas frutas em cima da mesa para não esquecer e sempre levar para o trabalho? Ou de repente eu deixo na geladeira dentro do trabalho algo que é mais fácil para mim, para eu tomar uma decisão mais rápida ali, mais prática? Qual é a refeição que é mais difícil para você? Planeja com antecipação o que você pode fazer para que ela seja acessível para você, para que você não tenha que tomar uma decisão de improviso em cima da hora, para que você já tenha ela bem planejada. A mesma coisa vale para o supermercado. Quando você faz uma lista com os alimentos que você quer de fato ter disponível dentro de casa, porque estão direcionados, porque estão em acordo com os seus objetivos, você fala, cara, eu vou ter dentro de casa apenas isto daqui, isto. Beleza, cara. Você vai no supermercado com essa lista e você compra isso. Parece uma coisa simples, uma coisa meio óbvia. Quando você não vai com uma lista e você vai, talvez, em algum contexto de fome, à noite, cansado, existe muita evidência de que há uma grande probabilidade que você acabe escolhendo o alimento que talvez você não teria escolhido se você tivesse feito uma lista. Então fazer a lista é uma forma de você ter o quê? Controle. Você se sentir mais no controle. Você não precisa ter que ficar decidindo muito. Você não tem que ficar utilizando muito recurso para tomar a decisão. A lista ela é importante para você se habituar ao longo do tempo a entender, cara, o que eu preciso comprar é isso daqui. Então, uma lista, uma agenda, um post-it, algo que você escreve ali, no celular, de repente, você faz ali a tua listinha ali, do que você vai de fato comprar. Cara, eu vou comprar isto. Fechou. É isso que eu vou fazer. Crie regras direcionadas a comportamentos saudáveis. Por exemplo, na dúvida do que comer, coma frutas. Estou em dúvida, o que eu posso comer? Não sei o que eu posso comer. Vou comer uma fruta.
Durante a semana, se você estiver com muita vontade de comer algo doce, então você pode criar uma outra regra do tipo assim: quando eu estiver com vontade de doce durante a semana, eu irei comer frutas. Não vou comer doces ou alimentos mais calóricos ou alimentos que sejam mais calóricos até sexta-feira ou até sábado. Eu só vou comer alimentos que sejam mais calóricos no sábado à noite. Eu não vou comer algo que seja mais calórico até domingo no almoço. Você entende por onde que eu estou indo? Então você pode começar a estabelecer regras baseadas naquilo que pode funcionar para você, do que você não vai fazer. É mais fácil que você consiga seguir uma regra do que você não vai fazer, porque é uma única decisão, do que você ter que tomar muitas decisões por muitas regras que você ainda não se habituou muito bem. Parece algo meio difícil de você entender agora, mas pensa, quando você diz eu não vou fazer isto até tal, é muito mais fácil do que você ter que decidir tudo o que você vai fazer para tal. Né? De repente, um café da manhã. Eu não irei comer nada que não seja saudável no meu café da manhã. Então, estabeleça regras para comportamentos saudáveis. É uma forma de você estabelecer limites dentro daquilo que para você vai funcionar de uma forma que seja mais adequada. Não chegue em casa à noite com muita fome. Cara. Quando você chegar à noite em casa com muita fome, vai ser muito mais difícil que você consiga manter a dieta. Então, se você sabe que à noite em casa você está muito mais vulnerável para não conseguir ter uma boa decisão, faz um lanche à tarde que seja saudável, que de alguma forma te mantenha saciado para quando você chegar à noite em casa. Eu sei que no meio do dia a dia, na correria, às vezes a gente está ali com a atenção, nosso foco todo centrado no trabalho, nos estudos, e você meio que se esquece, né, de fazer um lanche, parar para comer, que você fala, cara, eu não vou parar agora, eu estou aqui fazendo isso e tal. Só que quando você faz isso, você para de sentir fome, justamente porque a tua atenção ela está sendo direcionada para comportamentos e para tomadas de decisões que meio que confundem o teu cérebro e não conseguem deixá-lo entender que você está sentindo fome. Só que aí quando você para de trabalhar, quando você parou de estudar, vem uma fome do nada e você fala, meu Deus do céu, né? Você sente isso, aí vem uma fome absurda e fica difícil para você pensar e raciocinar, e a única coisa que você quer fazer é parar de sentir fome, então você vai lá e busca a coisa mais rápida e acessível. Sabendo disso, cara, o lanche da tarde para você é fundamental. E tem muito estudo mostrando isso pra gente. Você pode fazer algo simples, você pode levar um iogurte, misturar com uma proteína, iogurte com uma fruta, uma fonte aí de gordura saudável, castanhas com fruta. Ah, mas castanha é muito caro, então vai ali num iogurte com uma fruta, faz então ali de repente, se o teu contexto permite, leva ali alguns ovos cozidos, então um sanduíche natural com um pouco de frango, um pouco de queijo. Mas, cara, começa a criar o hábito de facilitar a tua vida nesse lanche da tarde, porque isso vai ajudar muito você à noite. Ah, mas eu esqueço, Fernando, então coloca um lembrete no celular, coloca um post-it na frente do teu notebook, do teu computador. Começa a, de alguma maneira, facilitar a forma com que você vai enxergar e vai lembrar, vai ter feedback de que está na hora de fazer uma refeição mais saudável aqui, porque isso à noite vai me ajudar muito a chegar com mais tranquilidade, com muito mais paciência para fazer algo que seja talvez mais saudável, mais nutritivo, que você não vai chegar com tanta fome. Então, a fome ela é um mediador muito importante que influencia bastante o comportamento alimentar e que quando você consegue regular e manejar isso de uma maneira um pouco mais inteligente, você vai começar a perceber que, cara, as tuas decisões elas também começam a melhorar em relação ao que você seleciona de comida, tá? Então, esse lanche da tarde para você vai ser muito importante. Eu preciso que você comece a, de alguma forma, entender que todos os alimentos eles podem fazer parte de uma rotina alimentar. Todos os alimentos eles podem fazer parte de uma dieta, tá? O que faz você perder saúde, ganhar peso em excesso, ter complicações é o consumo calórico excessivo, acima das tuas necessidades. Então, existem um conjunto de alimentos que tem mais calorias em uma porção X do que outros alimentos que quando você ingere eles, você fala, cara, parece que eu estou comendo bastante e eles não têm tantas calorias assim. É isso que a gente chama de densidade energética.
Quando você consome um chocolate, você tem uma densidade energética X. Quando você consome um prato de arroz, feijão, carne, salada, talvez você tenha calorias proporcionais, só que o volume da refeição, você percebe que ele é totalmente diferente, ele é totalmente distinto. Então você começar a selecionar alimentos que tenham baixa densidade calórica, baixa densidade energética, alimentos que muitas vezes são considerados até alguém falando que você tem que excluir da dieta, que eles engordam, que isso, que aquilo, o que é um grande mito, considerando que para que você tenha um ganho de peso, você precisa consumir mais calorias do que você gasta. Se você consegue, de alguma maneira, administrar o teu consumo calórico, você não vai ter um ganho de peso. E o melhor, que uma forma de facilitar isso é justamente dando prioridade, preferindo alimentos que tenham baixa densidade energética. Mas quais são os alimentos que têm baixa densidade energética? Cara, você pode pesquisar facilmente hoje na internet quais são os alimentos que têm baixa densidade energética. Eu não estou dizendo para você que você não pode consumir alimentos que tenham alta densidade calórica. Veja bem, vamos voltar ao que eu falei aqui no início. Eu falei para você que não existe nenhum alimento que não possa fazer parte de uma rotina alimentar. É uma questão da quantidade da preferência. Alimentos de alta densidade calórica, talvez você tenha que ter um cuidado na quantidade um pouco especial. Você vai precisar ficar muito atento para que eles não façam parte de uma proporção o suficiente ao ponto de te prejudicar nos teus objetivos. Você vai dar preferência para alimentos de baixa densidade calórica. Isso não significa que alimentos de alta densidade são proibidos ou coisa assim. Então, cara, olhar para a alimentação como algo onde não existe alimento proibido, alimento que engorda, alimento que emagrece, ou que faz isso, faz aquilo, é uma maneira muito inteligente de você começar a aprender. Não, peraí, existe uma forma de eu conseguir organizar minha rotina de tal maneira que tudo aquilo que eu gosto e que talvez não faz mal para mim em termos de saúde, porque eu não tenho alergia, não tenho intolerância, é possível que eu tenha isso na minha rotina. Agora eu preciso planejar, eu preciso fazer isso de uma forma que a coisa ela funcione de acordo com os meus objetivos. Foi o que eu tentei passar aqui para você. Então existem outros pilares que a gente pode conversar em outros vídeos. O teu sono, se você dorme bem, isso facilita a tua tomada de decisão. A gente hoje sabe que a privação de sono desregula o teu apetite, desregula os centros de fome e saciedade no cérebro e ativam o sistema de recompensa frente a estímulos de alimentos que são mais calóricos no ambiente. Resumindo, você fica com muito mais vontade de comer algo que é mais calórico quando aparece na tua frente. Você tem muito mais motivação para consumir esse alimento. Quando você tem privação de sono, comparado a momentos nos quais você vê que, cara, eu dormi bem, eu estou me sentindo bem, o teu freio, a tua motivação direcionada a objetivos de longo prazo, ela fica muito mais bem calibrada aí diante daquilo que para você é importante. Então, dormir o suficiente é algo que também é extremamente positivo. Manejo do estresse. Começa a reparar, começa a perceber se o que você está sentindo de fato é fome ou se você está se sentindo estressado, ansioso, com tédio, e isso está motivando de alguma forma o teu comportamento de buscar comida, buscar algo para você se regular emocionalmente, se sentir um pouco melhor. Por que é importante fazer isso, cara? Porque na medida em que você repete esse comportamento, ele vai ficando cada vez mais forte, ele vai se tornando simplesmente um hábito. É isso que ele é, um hábito. Então perceba o que você está sentindo, que se você fizer isso, você pode se fazer uma segunda pergunta. Cara, o que eu posso fazer aqui que vai me ajudar a me sentir um pouco melhor e que não seja comida? É o exercício físico? Fazer uma caminhada, uma simples caminhada? É o que você pode fazer? É passear com o cachorro? É você ligar para um amigo? É você assistir alguma coisa engraçada na TV? Pensa em algo que te ajuda a você se sentir um pouco melhor e que não seja comida. Algo que te ajuda a você se regular emocionalmente. Algo que em algum momento da tua vida funcionou. Você viu, cara, quando eu fiz isso daqui, eu estava me sentindo mal, funcionou. Na medida em que você faz isso, repete esse novo comportamento, você substitui o comportamento de buscar comida. E isso no teu cérebro vai criando pequenas experiências, pequenos conteúdos de experiências que com o tempo irão se fortalecendo na medida em que você repete isso.
Então, cara, utiliza o privilégio que a gente tem ao nosso favor de ter um cérebro com uma capacidade absurda, tremenda de aprender. Você ter pessoas, conviver com pessoas que estão de acordo com os teus objetivos, que valorizam aquilo que você faz, que apoiam o que você faz. Quando você convive com amigos, com pessoas que te criticam, invalidam os teus objetivos, invalidam aquilo que você está sentindo ali de necessidade de mudar os teus hábitos, cara, a coisa ela fica muito difícil. Então eu preciso que você tenha muito cuidado com as pessoas com as quais você se relaciona. Não é o Fernando falando isso para você, tá? É o Fernando transmitindo para você o que a gente tem de corpo de evidência científica do que vem acontecendo, principalmente nos últimos aí 40, 50 anos, considerando todas as mudanças sociais pelas quais a gente passou, tá? A norma social, ela cria uma pressão gigantesca no nosso comportamento e provavelmente você vai ver que nos momentos nos quais você está convivendo com pessoas que não estão alinhadas aos seus objetivos, a coisa ela fica um pouquinho mais difícil. Você não facilita os seus esforços, certo? Então eu espero que esse vídeo tenha de alguma maneira te ajudado. Se você precisar assistir várias e várias vezes para que você de alguma forma consiga detectar aquilo que funciona melhor para você e aplicar no momento, eu vou ficar muito feliz, tá? Não se esqueça de toda vez que você coloca um pequeno hábito, que você faz uma pequena mudança, você fala, cara, eu vou focar única e exclusivamente em melhorar isto. Então, repita isso durante um tempo, se recompense por fazer isso. Se valorize por fazer isso. Se você não conseguiu, um dia você não conseguiu fazer algo, você de alguma forma sente que a coisa ela saiu do teu controle, faz parte do processo de aprendizado. Utiliza o teu cérebro ao teu favor. O teu cérebro tem uma capacidade gigantesca de aprender. Não existe nenhuma pessoa que não possa aprender e melhorar os seus hábitos alimentares. A grande questão é, quanto mais rápido, quanto mais cedo você fizer isso, melhor.